Essa é para os pastores e a sequência dessa pergunta também cabe ao Jorginho. Foi um período difícil para todos nós, principalmente no início, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente ficou naquele período ali, tipo, o que é que está vindo? Muitos irmãos passaram por problemas psicológicos, alguns ainda estão passando, né? Solidão, muitas outras situações difíceis que os irmãos enfrentaram na caminhada. E como os pastores lidaram com isso, também passando por momentos difíceis, né? Como foi esse período enfrentar essa solidão que também alguns pastores enfrentaram? Como foi lidar com irmãos que estavam enfrentando por isso, passando por isso? Essa pergunta é até difícil, porque assim, a primeira onda da pandemia, eu confesso que foi tranquila para a minha realidade. A gente continuou trabalhando e não tivemos nenhuma perca significativa perto, algum problema de ordem mais séria, são os problemas normais de igreja, mas que a gente já está acostumado a lidar e eu não tinha lidado com coisa nova. Mas depois que o ano virou, a gente lá, lá na Igreja de Cristo, a gente passou por um momento muito difícil, a gente perdeu irmãos muito queridos. Eu me lembro de uma semana, a gente enterrou um irmão no domingo e enterrou 2 outros na segunda-feira. 3 irmãos, assim, pessoas muito queridas. Eu me lembro de sair do cemitério de um e ir direto para outro cemitério para fazer outro sepultamento. E realmente isso me marcou bastante. Então, tanto a questão de percas, né, como ir para o hospital. Alguns irmãos a gente teve que levar para o hospital. Então, eu passei muito tempo na UPA. Teve uma situação que eu entrei na sala, estava todo mundo sem máscara, todos os pacientes lá. Eu estava com um irmão da igreja que ele estava com medo de botar o catéter de idade. Eu pedi para a doutora me permitir entrar. E você vê um ambiente de guerra, correria, e eu fiquei muito preocupado e nervoso, né? Por conta do irmão também, que quando eles me pediram para sair, eu vi que o irmão ficou assim, ele disse, eu vou sair amanhã? Aí eu disse assim, eu não sei, pode ser que você não saia, pode ser que você morra, mas você tem que crer em Jesus. E aí foi onde o Senhor me levou a pensar sobre o Evangelho ser âncora da alma. Para mim sempre foi muito fácil pregar que morrer é lucro e que viver é Cristo. Mas diante da morte, quando a morte passou a fazer parte do dia a dia, você precisa crer se de fato a fé que você professa, ela é âncora para a sua alma, ou ela é uma conveniência que você aderiu para ter um ciclo de amizade legal, para ter uma programação a se fazer no domingo. E uma das coisas que o Senhor me ensinou muito nessa pandemia foi que diante da morte é possível ter esperança. Diante de pessoas que me pediam para orar e dizer assim, eu vou sair, eu disse, eu não sei, eu não posso dizer isso, a Bíblia não afirma isso. E aí foi onde eu visitei Filipenses capítulo 1, muitas vezes com os irmãos, e eu optei por falar isso, né? Porque muitas vezes a gente chegava e dizia assim, olha, eu queria orar, eu estou indo para o hospital, e eu sempre conversava, você está pronto para morrer? Você está preparado? Isso é uma realidade factível. Porque às vezes, irmãos, a gente tende a lidar com a morte de uma perspectiva meio que mística. A gente não conversa sobre a morte. E eu tive muitas oportunidades de conversar sobre a morte com algumas pessoas. E lidar e perguntar para mim mesmo. Eu me lembro que no início da pandemia, quando eu comecei a pensar quais as pessoas poderiam morrer da minha família, né? Então, meu pai é o provedor do lar, então eu pensei, se acontecer alguma coisa com meu pai, quais seriam os caminhos que eu ia ter que tomar, porque quando acontece, você só quer chorar e você não tem como pensar. Então, eu criei lá um plano de ação, até brinco com ele, com a minha mãe, porque, de fato, gente, é muito difícil lidar com isso. Eu tive que enterrar parentes na pandemia, e é um enterro difícil. Eu fiz enterro por vídeo chamada do WhatsApp, fiz enterro por Google Meet, fiz enterro presencial. Então, eu tive muito, muito contato com isso. E o que mais o Senhor me ensinou é que, de fato, é possível pessoas morrerem confiando na ressurreição. É possível. Eu recebi um vídeo no WhatsApp de um irmão, um pastor muito querido da nossa denominação, que morreu, que partiu, que foi chamado para o Senhor. E antes dele ser entubado, ele pediu para gravar um vídeo e ele saudou todos os irmãos da igreja. Eu achei isso fabuloso. Eu nem consegui. Ainda hoje eu fico assistindo o vídeo pedacinho por pedacinho, porque eu choro muito. Porque é impactante, irmãos.
diante da morte, o cristão, ele tem uma esperança. A nossa fé não é somente algo que transforma a nossa... Isso é bacana, transforma casamento, mas ela nos dá material sólido para lidar com a principal das angústias da alma humana, que é a morte. E nós precisamos reafirmar aquilo que Paulo falou. Isso eu aprendi muito na pandemia. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Veja, para caminhar aqui para o final dessa fala, a gente tende a lidar com a morte. Hoje em dia, no século XIX, era muito comum a pessoa com 20 anos lidar com a morte. Os parentes morriam em casa, o velório era feito em casa. Então era uma realidade muito comum e as pessoas não tinham medo de falar sobre a morte, né? O assunto que era tabu era a questão do sexo, da sexualidade. Hoje em dia a sexualidade é um tema aberto, todo mundo fala, mas falar sobre morte gera muito espanto, gera um desconforto, né? Não sei se, até ainda hoje me sinto assim, falando com os irmãos, não sei se os irmãos também acham que isso é um tema um tanto quanto pesado, mas aí você tem a medicina, a gente fazendo plástica e mais plástica, tentando retardar o nosso processo. E isso é bom, enquanto o Senhor nos permitir viver, porque viver também é Cristo. Viver também é um benefício para o cristão. Mas a gente precisa entender que em dias difíceis, em momentos como o que nós estamos lidando, o Evangelho dá esperança para a gente lidar com os anseios da alma humana. Portanto, é possível alguém permanecer, não estou dizendo alegre, né, feliz e satisfeito, mas é possível alguém chorar com alegria de que aquele é um reencontro. Eu me lembro, o irmão Fernando morava na esquina aqui, não sei se alguém mora aqui no bairro deve conhecer. Ele faleceu e a gente foi dar a palavra lá no velório dele e a filha dele olhou para mim e falou assim: pastor, é um até logo. E eu fui consolar, eu saí consolado. Ela falou, é um até logo, porque eu creio na ressurreição. E a gente abraçou e eu falei, amém. Irmãos, o que a gente está fazendo aqui é só justificado por causa de que Cristo ressuscitou e venceu a morte. Portanto, vacina sendo bem sucedida é a nossa oração, pandemia passando, nós vamos morrer de todo jeito. E essa vai ser uma realidade com a outra, nós vamos ter que lidar. Mas aí é onde nós voltamos para as Escrituras e vemos: morrer para um cristão é lucro. Então, de todas as coisas que o Senhor mais me ensinou, pelo menos nos últimos 6 meses, né, que foram bem intensos em relação a isso, estava até comentando com o Jorge que os próximos 6 meses, vou trancar muitos projetos, estou saindo de férias agora, na terça-feira, para a glória do Senhor. Porque, de fato, para digerir essas questões, porque, de fato, queridos, eu me senti na linha de frente, até escrevi um texto para mim mesmo, né? Os pastores são linha de frente na pandemia. E como isso foi, como chorei, mas em tudo isso, irmãos, a gente percebe que o Senhor, Ele está conosco nos dias tristes também, sabe? E eu queria então encorajar os irmãos a lembrarem dessa verdade, tá bom? Talvez você tenha lidado com isso, com a perca de algum ente querido, ou talvez você mesmo esteja lidando com algum problema, não somente pandemia, mas câncer, mas olhe para a morte como uma amiga, porque a morte é a semente que nos planta no jardim de Deus. Isso é o que a gente crê pelo Evangelho. Amém. Nós não teremos como